Galera, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um remédio que me ajudou bastante. Foi uma ferramenta fundamental para eu sair das minhas crises. Vou falar sobre a sertralina. Então, se você foi prescrito sertralina recentemente, ou até se você usa, né? Mas tem algumas dúvidas ou queria saber na minha opinião, esse vídeo é pra você. Vou começar aqui falando então pelo óbvio, né? Se você quer saber como é que esse remédio vai agir em você, ele é um inibidor seletivo de recaptação da serotonina. O que isso significa? Que ele vai diminuir a recaptação da serotonina, que é um hormônio que tem a ver com... é um neurotransmissor, perdão. É um hormônio. Enfim, fica pra vocês pra poder pesquisar, né? É uma substância que tem a ver realmente com a regulação do estresse, com essa função do nosso cérebro, né? Então, ele vai simplesmente não, né? Complexamente, vai aumentar a disponibilidade da serotonina no seu cérebro. Depois, né, se vocês quiserem dar uma pesquisadinha, vocês podem ver também que a gente tinha mania de achar que só o cérebro tinha a ver com a serotonina, né? Que só o cérebro deveria ser o foco quando se tratasse de estresse, mas pelo que a ciência tem descoberto, o intestino também tem muito a ver. Ele tem muito a ver com a produção dessa substância. E que, ou seja, se você está sofrendo de ansiedade, eu recomendo que você também dê uma olhada aí na sua saúde, da sua flora intestinal, que você pesquise essa parte, porque tem muito a ver com isso, apesar de a gente não falar muito hoje em dia, né? A gente tende a falar mais do ponto de vista do cérebro e esquece totalmente que o intestino é como se fosse um segundo cérebro. É algo que a gente começou a falar faz pouco na mídia, mas que ainda não tem espaço suficiente. Então dê uma pesquisada, vale a pena, viu? Buscar uma dieta, um estilo de vida que favoreça a sua saúde intestinal, porque vai ajudar bastante na questão da ansiedade. Assim como depressão e outras coisas, mas estou falando mais de ansiedade, amiga. Vamos focar nisso. Então, primeira coisa, assumindo, né, que você foi prescrito esse remédio por vias legais e direitinho, a primeira dica que eu dou, antes que você compre, é, na verdade, você ver com o seu médico qual é a marca mais confiável, a marca mais acessível para você no longo prazo, e também uma marca do remédio que você ache fácil nas farmácias. Porque o que acontece? Você vai ter que tomar esse remédio por um tempo. Digamos que por 1 ano e meio. Então, não é um remédio que costuma ser barato. Por exemplo, se você vai tomar 50 miligramas por dia, deve custar em torno de R$50 por mês. Se você vai tomar 100 miligramas por dia, vai custar em torno de R$100 por mês. Se for o Acerte, falando da Acerte, viu? Porque a sertralina, ela tem várias apresentações. Você pode comprar o Serenata, que eu acho que é mais barato. Tem o Zoloft também, que eu não tenho ideia de quanto custa, porque eu ouço mais pelos Estados Unidos, né? Que nas séries e tal, o pessoal usa Zoloft. Tem esse Acerte, que não é muito barato. E tem também as outras versões, tem até genéricos. Então, assim, recomendo, né? Fazer uma pesquisa, assim, de marcas que sejam fáceis de você achar. Porque se faltar o remédio, você vai sentir sintomas de abstinência. Então, tem que ser assim, uma marca que você ache fácil no local onde você vive. Não tem que ficar procurando aí pela cidade por 1 semana, entendeu? Porque já teve ocasião de faltar aqui o Acerte na minha cidade. E eu tive problema realmente, eu comecei a estocar ele. Comprar por 2, 3 meses por causa disso. Então, né, fica meio puxado se a pessoa gasta R$150 por mês, por exemplo, pra tomar o Acerte, né? No caso, 150 miligramas por dia daria uns R$150 por mês. É mais ou menos essa conta, questão ao Acerte. Já parece que a Serenata é mais barato, parece custar mais ou menos a metade do preço. Mas a questão é, por que eu falo para você escolher a marca logo de início? Com orientação médica também, né? Porque vai que você escolhe uma marca que não é tão boa, né? Eu falo isso porque você, uma vez que você começou o tratamento, você vai estar numa dose inicial, digamos que 25 miligramas. E vai aumentando com o tempo. Seu médico que vai determinar isso. Ele vai vendo qual vai ser a melhor dose pra você, como é que você tá respondendo. E perdão, vou tomar um cafezinho aqui rapidinho.
Ele vai escolher uma dose, vai chegar uma dose ideal. E uma vez que você estiver nessa dose ideal, digamos 100 miligramas, 50 miligramas, 150, fica difícil trocar de marca. Porque as marcas, assim, por mais que elas digam 50 miligramas, vai variar um pouquinho. E se você está numa dose lá em cima, tipo 100, 150, quando você troca de uma marca para outra, você não está trocando assim... se tiver alguma variação, não vai ser pequena. Porque você vai saltar de uma variação tanto dos recipientes quanto da sertralina mesmo. Vai variar muito se você for trocar quando estiver lá na frente. Então não recomendo isso. Meus psiquiatras também nunca recomendaram isso. Eles sempre falaram para manter a marca. Mesmo porque pode ter alguma outra diferença que venha a te causar efeitos colaterais. E como vai ser uma dose mais alta lá na frente, você vai sentir mais esses efeitos colaterais. Então, assim, é bom estabelecer já a marca de início. Ver também se o laboratório te dá desconto e tal, porque não é um remédio barato, né? Convenhamos. R$1 por miligrama não é algo barato. R$1 por mês por miligrama. É mais ou menos isso, pelo acerte. Serenata eu não vou dizer porque eu não compro, minha irmã compra, mas eu acho que é metade do preço, porque vem o dobro de comprimidos. Tem que ver isso também, né? Então, fica aí a primeira dica, que é você escolher a marca junto com o seu médico, de acordo com a disponibilidade, facilidade de acesso. Você vê que não vai faltar lá na frente, por exemplo, dinheiro para você comprar, né? Então é melhor que você veja isso já de início. A segunda dica é, não leia a bula. É sério, gente, não leia a bula. Na entrevista com o psiquiatra, você vai falar de todos os seus problemas, por exemplo, se você tem pressão alta, se você tem pressão baixa, se você tem insônia, se você não tem insônia, se você é uma pessoa sonolenta, que vive cansada, se você tem facilidade de engordar, que é algo que tem que mencionar também. Então, não precisa ler a bula, é sério. Os fabricantes, eles vão e botam tudo que é possível que aconteça na bula. E se você tá tomando... Se você foi prescrito esse remédio, é porque você tá com problema de ansiedade. Ou depressão, não sei. Mas se você tá com problema de ansiedade, não é uma boa ideia ler a bula. Porque raramente vão acontecer efeitos muito dramáticos. E, na verdade, eu nunca li a bula, pra ser sincera. Eu já usei várias vezes, desde 2010, e nunca li a bula. E não vou ler, né? Poderia até ler, mas eu acho que não é necessário ler, porque é mais um modo dos fabricantes se protegerem em caso da pessoa ter alguma coisa e aí quererem processar o laboratório, entendeu? Então não quer dizer que vai acontecer, não quer dizer que seja normal, quer dizer simplesmente que o laboratório tá botando ali pra ele não ser processado, caso a pessoa tenha isso, entendeu? É como se fosse ok, estou de acordo com esses riscos. Então não leia a bula, não. Se tiver alguma dúvida, pergunte ao médico. É muito melhor do que ler a bula. Porque, meu filho, se você for ler a bula é enorme. E, no geral, é um remédio considerado bem seguro. Ele não tem muitas interações com outros remédios. Tanto que, toda vez que eu falava que estava tomando sertralina, os médicos, eles não deixavam de receitar nada. Até hoje não deixaram. Então, não tem muita interação. Mas mesmo não tendo muita interação, é importante você falar para qualquer outro médico lá na frente que você está tomando sertralina, caso ele venha te prescrever alguma coisa. Né? Qualquer outro médico. Vai perguntar se você toma alguma coisa, você fala. Mencione, pelo amor de Deus. Porque pode ter alguma interação, né? Então, não leia a bula. Joga fora essa bula. Qualquer dúvida que você tiver, fale com o seu psiquiatra. E, outra dica, né? Se possível, busque um psiquiatra que, além de você confiar, que tem que confiar, porque você vai ter que seguir as orientações, que tem um contato de emergência. Então, assim, se eu começar a ter algum efeito colateral que não era previsto, perdão, viu, gente? Que não era previsto, é importante você poder falar com o seu psiquiatra para saber se você vai suspender a medicação até ver o que foi, né? Eu acho interessante isso. Tem gente que realmente não gosta, mas eu prefiro um psiquiatra que tenha esse contato de emergência, porque muitos não têm, né? E aí, na hora da crise, tá acontecendo alguma coisa, ou se rola uma dúvida, você tem que marcar outra consulta. E aí, dependendo, por exemplo, se você tá pagando no particular, rapaz, se marcar uma consulta, tirar uma dúvida, fica puxado, né? Porque psiquiatra raramente é barato.
Então, leve isso em consideração também. Na sua entrevista, se você está vendo esse vídeo antes da entrevista ou antes de alguma consulta com o psiquiatra, faça logo uma listinha assim de todas as dúvidas que você vai ter. Inclusive essa, né? Se tem algum contato de emergência. Efeito colateral, o que eu devo esperar, devo avisar os meus pais, ou minha família, ou meu parceiro. É importante avisar, porque durante a semana inicial, e essa é a dica número 3, você saber sobre a adaptação. Não para você ficar nervosa ou nervoso, mas para você já se preparar e inclusive avisar as pessoas ao redor de que você vai estar num período de adaptação do remédio. Por que eu falo isso? Porque é um remédio que ele é muito bom, é bem eficaz, assim, funciona com a maioria das pessoas. Então, mas tem um porém, ele demora para agir e ele tem um período de adaptação, a sertralina. Não tô falando do resto dos remédios, viu? Porque eu acho que esse Talopram, por exemplo, ele tem um tempo menor que começa a fazer efeito. A sertralina, né? Ela vai demorar mais ou menos, digamos que, se você está começando a tomar do zero, nunca tomou e tal, você vai demorar mais ou menos uma semana para seu corpo, seu cérebro se acostumar com os novos níveis de serotonina que vão começar a aparecer no seu cérebro, né? Digamos assim. Então, o corpo, inicialmente, ele tem umas respostas, né? No meu caso, eu costumo ter insônia, dificuldade de pegar no sono. Sempre que tem um aumento de dose também, esses sintomas, eles aparecem, viu? Só que são menores, eles são mais assim, na primeira semana de quando você começa a tomar de 0 miligramas a alguma dosagem. Eu costumo ter insônia, tenho realmente perda de apetite, minha ansiedade aumenta um pouco, no modo geral. Eu costumo ter, por exemplo, a sensação de sudorese. Sudorese é algo que eu tenho bastante quando eu começo a tomar sertralina ou quando aumenta a dose. Então eu começo a ter muito calor, é bizarro. Eu acho que é como se estivesse na menopausa, né? Vai que é uma preparação. Mas sudorese, boca seca. Boca seca, assim, não incomoda ninguém, né? Mas, quer dizer, pode ser que tenha alguém que se incomode. Então, boca seca. Ansiedade, no geral, ela aumenta um pouco. E é meio difícil também no início a gente saber se você está reagindo psicologicamente ou se é a ansiedade em si que você tem que está causando aquilo tudo. Então, a dica número 4 vale nessa hora, né? Você seguir as orientações. Que é difícil para algumas pessoas, mas tem que seguir as orientações, né? Falando sério. Porque é um remédio que se você não vai poder parar de tomar do nada, não vai poder começar a tomar numa dose alta do nada. A não ser que, por exemplo, você tome ele por um tempo e aí faltou o remédio, ficou 1, 2 dias sem tomar, você volta na dose normal que você estava tomando como se nada tivesse acontecido. Mas você vai ter que seguir as orientações, tá? Eu vou enfatizar isso por quê? Porque se você for prescrito a sertralina, é porque você está passando por algum momento difícil de ansiedade, né? Então, a gente tem que ter a consciência de que nesse momento a gente não está na nossa melhor capacidade mental, a gente não está tão bom da cabeça para poder tomar decisões. Especialmente decisões do tipo, vou largar o remédio porque eu tô bem, vou largar o remédio porque passou uma semana e eu só tive desvantagem. Não, gente, não. É assim que o remédio funciona mesmo. Tem que seguir as orientações porque é todo um plano para ele funcionar. Tem início, meio e fim nesse plano. Quem sabe disso é o psiquiatra. Se você não está confiando no seu psiquiatra, troque de psiquiatra, mas não deixe o remédio. Se você está lá com 50 miligramas, se você está lá com 50 miligramas, por exemplo, ou 100 miligramas, 150, e cada um tem uma dose ideal, né? Aí foi. Pronto. É isso que dá ser amador, né? Paciência. Com o tempo eu vou aprender. Prometo.
Então, você tá lá na frente com a dose muito alta, você não pode do nada, pelo amor de Deus, despencar de 100 para 0, de 150 para 0, no máximo de 25 para 0, mas isso daí deixa o médico te orientar, porque no início é normal você só sentir que piorou, por exemplo, piorou um pouco, ou que não ajudou nada. É normal, porque é um remédio que ele vai demorar para fazer um efeito duradouro no seu cérebro. E quando ele faz o efeito, ele faz a longo prazo. Não é que nem o Rivotril, que, por exemplo, te dá um conforto na hora. Você tomou o Rivotril, você sente na hora se ele for sublingual. Ou sente daí a meia hora se ele for em comprimido. Ele não vai te dar o conforto assim no mesmo dia. Ele vai te dar um conforto no longo prazo e vai ser mais consistente. O Rivotril, ele não vai ter o mesmo efeito terapêutico. Por mais que te dê aquela segurança de que você vai ficar bem ali, o Rivotril, na verdade, ele é muito paliativo, é uma muleta. Então, não se baseie só assim no ai, eu tô bem agora, então eu gostei desse Rivotril. Não, é algo mais a longo prazo e é bem sutil a melhora com a sertralina. Às vezes você vai melhorar e não vai nem atribuir essa melhora à sertralina, porque é algo bem gradual. E uma vez que você começa a melhorar, é como se fosse uma escala de ascensão na melhora. E, assim, é um remédio bem eficaz. Então, vale a pena, se você for prescrito, dar uma chance à sertralina, na minha opinião e na minha experiência. Eu sei de pessoas que não funcionaram direito com a sertralina, mas aí, nesse caso, você fala com o seu médico que ele vai ou adicionar outro remédio ou trocar. Sempre seguindo as orientações dele, para você não sofrer, né? Não ter nenhum sofrimento desnecessário aí na hora de fazer a mudança da terapia. Né, gente? Então essa foi a dica número 5. Não abandonar, pelo amor de Deus. Dica número 6, que todo mundo assim, a maioria das pessoas não quer seguir. Ninguém quer saber da dica número 6, porque dá trabalho, porque eu já tô tomando remédio, o remédio vai fazer tudo. Gente, a número 6 é: entenda que para administrar a sua ansiedade, para você ficar bem, se manter bem, porque, convenhamos, se você chegou nesse nível, você não estava bem antes, por mais que achasse. Você estava levando um estilo de vida que não favorecia a sua saúde mental, por mais que você esteja em negação. E aí chegou nesse ponto de crise em que estourou o balão, e aí agora você quer uma resolução rápida às vezes, né? Mas o que acontece? Esse remédio não vai fazer tudo por você. Entenda. Não vai fazer tudo por você mesmo. Você vai ter que mudar hábitos. Isso inclui hábitos mentais, pensamentos disfuncionais. Isso daí a gente costuma fazer na terapia. Então, eu acho essencial. Eu sei que não é todo mundo que consegue pagar, mas no mínimo ter um grupo de apoio para poder falar sobre isso. No mínimo ter alguma ajuda mais voltada, assim, sabe, para a questão psicológica, porque ansiedade, ela requer mudança de pensamento, requer a gente repensar metas de vida, a gente vê o que a gente está fazendo mesmo na nossa vida, porque se você está com ansiedade, tem alguma parte sua que não está satisfeita com o rumo que você tomou, seja lá em que setor for, né? E é uma maneira, digamos que é uma oportunidade que você tem de você ressignificar a sua vida. Eu vejo assim, se quando a ansiedade bate, uma crise de ansiedade forte, significa que eu não estou respeitando uma parte do meu eu, uma parte da minha vontade real, do meu propósito de vida, digamos assim, se você acredita nisso. Então é uma oportunidade de eu rever isso tudo antes que seja tarde demais, digamos assim, né? Então, gente, vai ter que mudar estilo de vida. Se você é sedentário, rapaz, vai ter que fazer algum exercício físico, vai ter que se mover. Porque a ansiedade está muito atrelada a isso, né? Se você não faz um exercício físico, como é que você quer ter uma saúde mental, intestinal, que vai favorecer você ter uma vida emocional mais equilibrada? Uma saúde mental está intimamente ligada, está ali, ó, lado a lado com a sua saúde física. Então, se você come muito açúcar, por exemplo, ninguém vai achar que, assim, de início, a dieta vai mudar alguma coisa. Gente, muda. Se você come muito açúcar, isso favorece a sua ansiedade.
Então, assim, não deposite 100% do seu trabalho no remédio. Essa é a dica número 6. Não acho que o remédio vai fazer tudo. Vocês vão ter que seguir, tá? Seguindo esse tratamento com esse remédio medicamentoso. O remédio ele vai fazer uma parte, a parte dele. Mas você vai ter que fazer o resto. Vai ter que mudar pensamentos negativos, vai ter que resolver traumas, vai ter que desativar gatilhos. Porque mesmo esse remédio funcionando bem, você não mudando todo o contexto que é necessário para mudar, para ter uma vida mental mais saudável, uma saúde mental melhor, você vai estar meio que diminuindo muito o seu potencial de melhora. Você pode, inclusive, não ficar 100%, sabe? E aí muita gente fala, ai, a sertralina não me curou. Poxa, gente, não tem como remédio fazer tudo. Imagina uma pessoa, é que nem diabetes. Imagine, se você tá com diabetes, você não adianta só tomar insulina que vai resolver. Não. O que adianta você tomar insulina todo dia, mas você se entope de açúcar? Não vai resolver nada, né? Então, com ansiedade é a mesma coisa, gente. Não adianta tomar sertralina ou qualquer outro remédio e achar que ele vai fazer 100%, porque não vai. E um médico, assim, confiável vai te falar isso. Apesar de ser psiquiatra, e todo mundo acha que psiquiatra quer empurrar remédio, acha que remédio resolve tudo. Não, gente. O médico, geralmente, ele fala isso, que você vai ter que mudar a dieta, se estiver fazendo mal. Se for, não sei, você está comendo alimentos que não ajudam sua saúde intestinal, que causam picos de insulina, de açúcar no sangue, isso daí não vai ajudar em nada. Então, assim, busque um médico mesmo, ou alguma ajuda que favoreça, assim, uma mudança global. Que você comece a fazer exercício, comece a andar com pessoas que ajudem, assim, na questão dos pensamentos. Porque, às vezes, a gente está num grupo muito tóxico, às vezes a gente está em relações tóxicas, a gente não sabe lidar com isso. Então, por mais que você esteja tomando esse remédio, você vai continuar ali lidando com essas pessoas que só te fazem mal. Vai melhorar um pouco, vai. Mas você não vai sair do problema, entende? Não tem como melhorar 100% sem ver sua vida toda. Então é essa a dica. Na verdade não é uma dica, né? É como se fosse um alerta. Não deposite 100% do trabalho no remédio. Nunca. Porque o trabalho da sua saúde mental, seja ansiedade, depressão, seja o que for, é um trabalho holístico que vai requerer você rever a sua vida inteira. Não vai ser um remédio que vai mudar tudo, viu, gente? Isso pode ser algo bom, pode ser algo ruim. Você pode ouvir isso e interpretar como esses dois lados, né? Só que na parte boa, o que isso significa? Que você não vai depender de um remédio pro resto da sua vida. Uma vez que você tiver uma vida mais bem equilibrada, melhor equilibrado, eu acho, né? Você não vai precisar depender de remédios. Isso é a parte positiva de saber disso. Foram prescritos agora. Tenham confiança no remédio, no seu médico. Se não confiar no médico, sempre falo, troque de médico. Porque você precisa confiar no médico para seguir as orientações, para se sentir segura, né, com essa decisão. E é isso aí, gente. Tomara que dê tudo certo. Se quiserem compartilhar suas experiências com a sertralina, tá aí abaixo. No meu caso, particularmente, já me tirou do poço 2 vezes. Quando eu falo poço, era fundo do poço mesmo. Tipo, eu tava muito mal. Tava mal mesmo. Tipo, eu faço piada hoje em dia, mas tava muito, muito mal. Me tirou do fundo do poço 2 vezes. E me ajudou uma vez a prevenir que eu fosse lá pro fundo do poço uma segunda vez, né? Então, assim, primeira vez, síndrome do pânico, resolveu. Mas resolveu também com psicoterapia, mudança comportamental, tudo. Segunda vez foi mais uma precaução para eu não desenvolver de novo uma crise mesmo. Funcionou, segurou direitinho. E a terceira vez foi a última crise de ansiedade, que foi, no meu caso, foi mais para um TAG, que eu não tinha ataques de pânico, mas era um nível constante de ansiedade muito alta. Muito chato, mas superei. E ele me tirou desse fundo do poço também. Então, eu confio bastante nesse remédio.
Se alguém me perguntar se recomendo, olha, com base na minha experiência pessoal, eu recomendo. Mas cada um tem uma reação. Vamos esperar que você tenha uma reação positiva, né? Porque só o esperar já ajuda algo. E é isso, gente. Então, compartilhem suas experiências. Se você conhece alguém que está começando a tomar ou que vai tomar esse remédio, está inseguro, pode mandar esse vídeo. E até a próxima, viu? Beleza, galera?